Agora, vem aqui comigo pro nosso bate-papo do dia. Lu de Paula já chegou por aqui. Tá aí na tendência? Barbiecore? Olha, entrei, só que eu quero aqui defender que eu já sou adepta de muitos anos. Tempo. Então, adoro assim, a rosa, eu também. E, né, quando a gente fala aí da tendência Barbiecore, por que a Barbie não pode ser plus size? Olha nós aqui, né? Exatamente. Representando a classe. Semana passada a gente falou aí dessa tendência Barbiecore. Eu apareci aqui toda rosa também, de Barbie. Hoje eu já enjoei. A semana inteira usando rosa, falei, hoje eu vou de preto. As redes sociais, tudo bombando, hoje, né? A Barbie quis colocar preto. Mas a Barbie pode ser plus size, sim. Na verdade, você pode ser o que você quiser. A gente sempre bate nessa tecla. Com toda certeza. Né, e adorei o tema de hoje também, né? Comunicação não violenta. E pesquisando um pouco sobre o assunto, até pra gente conversar aqui, eu vi o quanto é importante, né? E quanta coisa envolve aí nesse universo da comunicação não violenta. E já para começar, eu quero que você explique pro pessoal de casa o que é a comunicação não violenta. Isso envolve muitos aspectos, inclusive na mudança de comportamento, né? Então, a comunicação não violenta, ela é um conceito que foi cunhado aí por um psicólogo, que ela vai trazer quais aspectos, então? Uma comunicação baseada na empatia e na compaixão. Olha. Ela está composta em 4 pilares, que é a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Perfeito. A partir do momento que você consegue, então, enxergar a necessidade da outra pessoa, olhar para a situação sem julgamento, entender qual que é o sentimento que aquela situação está revelando em mim, qual que é a necessidade que eu tenho diante daquilo, aí a gente consegue então fazer um pedido sincero para que a outra pessoa também colabore comigo diante daquela situação. Muitas vezes em situação de conflito, onde o nosso desejo é explodir, é brigar, é discutir, a gente consegue então repensar e agir de uma outra maneira. É muito importante, né? Porque eu falo assim, a gente já vive aí no limite do limite, né? A gente já vive aí no estresse do dia a dia, no estresse do trabalho e até em casa também. Daqui a pouco a gente vai falar, né, de como usar a comunicação aí com os filhos, comunicação não violenta com os filhos. Mas quando a gente fala desse assunto, é tão importante e às vezes só a maneira realmente, assim, algumas palavras que você troca já faz toda a diferença, né? Por exemplo, Lu, aquela pessoa que já chega assim, dando ordem, apontando, falando, já até intimida a outra pessoa. O simples fato de você trocar e usar a comunicação não violenta vai até assim, vai ser até positivo para essa outra pessoa, de repente se tornar mais produtivo. Quais os benefícios de usar a comunicação não violenta? Isso é importante, né? Inclusive, quando o psicólogo Rosenberg, ele pensou na comunicação não violenta, foi a partir da observação que ele fez de que muitas vezes as pessoas, elas agem, né, de uma maneira violenta, nem é relacionada àquela situação. São outras questões que trazem à tona aí, em determinado momento, a forma dela agir com o outro. Perfeito. Então, e por que as outras pessoas, muitas vezes, não conseguem reagir ou ficam sempre naquela situação passiva? Porque a gente precisa de um equilíbrio, né, para conseguir se relacionar de uma maneira saudável. Então, a partir do momento que eu olho para essa situação, eu observo aquela situação e vejo que sentimento que aquilo me traz no momento em que eu vou falar com o outro, eu paro e penso, falo, quem é essa outra pessoa? Olha. A empatia, me coloco no lugar dela, né? E se fosse comigo? E se fosse eu? Foi um erro que foi cometido. E se eu tivesse cometido esse erro, como que eu gostaria de ser direcionado? Então, tudo isso faz com que a gente pare e reflita também, principalmente, né, sobre os nossos comportamentos. Com certeza, a gente sempre bate na tecla aqui também de que o diálogo é tudo, né? Então, a maneira aí como você coloca as palavras vai te ajudar bastante. Você falou dos pilares, a gente tem aqui para mostrar para o pessoal de casa, lá, olha, 4 pilares da comunicação não violenta. Então, primeiro ali, ó, observação, né? Como você disse aí, livre de julgamentos e focada nos fatos, né? Então, primeira coisa, você observar e deixar aquela pessoa falar também, né, Lu? Até porque somos seres humanos, temos vivências diferentes, temos expectativas diferentes, temos visões diferentes sobre uma mesma situação. Então, parar
parar e observar aquela situação realmente sem julgamento nenhum e focado de fato naquilo que aconteceu. O 2 ali, olha, sentimentos, né? Então, nomeie os sentimentos que surgem durante a observação. Então, às vezes, vem aqueles sentimentos à flor da pele, onde você tem vontade de explodir, né? Mas por que com que eu cautela. senti raiva? Por que que eu fiquei triste? Por que que eu fiquei eufórico diante da situação? Então, quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente não está falando só de coisas positivas, também dos sentimentos negativos ruins que nós sentimos, que é normal e que faz parte para o equilíbrio da nossa vida. Por que que eu senti raiva diante dessa situação? Isso vai ser muito importante para o próximo pilar aí, que é vamos ver aqui, necessidade. A necessidade. Quais necessidades você tem que não estão sendo atendidas? Então, acho que é realmente assim, de sentir a dor mesmo, né, do outro, assim, de calma aí, o que está acontecendo? Qual é a necessidade desse problema aqui, né? Isso. E por que que eu senti raiva diante disso? Qual foi a minha necessidade que não foi atendida e por isso eu senti raiva, né? Pra gente conseguir, então, chegar no final aí, que é o pedido sincero para que a outra pessoa colabore comigo, para que eu consiga lidar com aquela situação, para que ela me ajude também naquele momento. Perfeito. E você tem pensado nisso? Você tem usado aí a comunicação não violenta, tanto dentro de casa, né, às vezes no relacionamento, em vez de brigar, já ir apontando ouça, né, escute a dor do outro para, de repente, melhorar, né? E também no ambiente de trabalho. Depois do intervalo, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, então, de como usar a comunicação não violenta com as crianças. Pode ser? Então, daqui a pouquinho a gente continua, tá? Não sai daí. Último bloco já, como tá passando rápido, né? Mas sempre assuntos muito importantes aqui para levar para você. Hoje a gente tá falando de comunicação não violenta. A questão da empatia, você se colocar no lugar do outro, parar, respirar, né, Lu? Sim. Pensar no que vai falar. Exatamente. A gente age muitas vezes por impulso, né? As palavras saem que a gente nem vê. A gente não para pensar, às vezes, nas consequências. E quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente está falando de sair da nossa zona de conforto. É verdade. Porque a gente vai pensar no outro, a gente vai ter que fazer uma avaliação da situação e aí sim agir por impulso. Ela é muito importante no ambiente de trabalho, por exemplo, até da maneira como você impõe, né, as coisas. Em vez de você pedir, você ordena. Qual a importância, assim, a diferença que ela faz mesmo no ambiente de trabalho? As relações interpessoais no ambiente de trabalho hoje tem sido uma pauta em muitas questões aí, principalmente quando você vai entrar num cargo de liderança e de chefia. A gente fala muito de assédio moral, então às vezes um tom diferente que você fala com o seu subordinado, isso pode trazer consequências muito negativas e impactar na forma como aquela pessoa vai desempenhar aquele trabalho, na maneira como ela vai se relacionar também com os outros. Então, quando a gente pensa a respeito, né, disso nas organizações, é extremamente importante porque isso ajuda e melhora muito o ambiente de trabalho. Com certeza. E quando o assunto criança, filhos, né? Como usar a comunicação não violenta com as crianças? A criança, eu sempre falo que elas aprendem através do que, não do que a gente fala, mas do que a gente mostra para ela, né? Então, a partir do momento que a gente respeita os sentimentos, que a gente acolhe o que essa criança está trazendo pra gente, ela vai reproduzir isso no ambiente dela e no futuro a comunicação não violenta vai ser algo normal, né? A maneira como ela vai lidar com seus pares, como ela vai lidar com as outras pessoas. Então, é sempre validando o sentimento da criança. Aconteceu uma situação, então vamos avaliar aqui, filho, o que aconteceu, você caiu, machucou, o que você está sentindo. Então, qual que é o sentimento, qual que é a necessidade dessa criança, para que ela se sinta, então, validada. Porque muitas vezes acontece as coisas em relação às crianças, isso aí não foi nada não, toma vergonha, né? Você já está grande, vai ficar chorando igual uma criancinha, né? Igual um bebê. Então você invalida os sentimentos daquela criança e ela vai reproduzir isso no ambiente que ela está inserida, né? Então, quanto mais a gente enxergar essa criança como
um ser humano que tem sentimentos e isso for acolhido, melhor a gente vai conseguir ter adulto mais bem ajustado aí. Com certeza, a gente está falando até de comunicação não violenta, né? De falar, usar as palavras certas e tudo mais. Mas o quanto é importante a gente parar para ouvir, né? Às vezes a gente já sai brigando, falando, né? Sem dar esse ouvido pro outro. Então é importante a gente parar também e ouvir, muitas vezes ficar quietinho ali só para ouvir também, né? Isso também é ter empatia. Às vezes eu falo assim, não sei nem o que falar. Às vezes você não precisa falar nada. É verdade. É só ouvir. A pessoa só quer desabafar, ela só quer alguém que possa ouvi-la sem julgamento. Exatamente, é o que a gente sempre fala aqui também pra você, né? Pra que vem acompanhando aí todas as pautas, todos os bate-papos, né? A gente quer levar um pouquinho disso pra sua vida também, de você parar, ouvir, de dialogar. A gente sempre fala, né, de conversar e dar oportunidade também pro outro, né? Enfim, ter a questão da empatia, como a gente colocou aqui mesmo, né? A Maria Vitória tá por aqui e ela tá falando que na empresa que ela trabalha teve uma palestra sobre comunicação não violenta e que abriu os olhos dela para esse assunto. Então é importante a gente incentivar isso, assim como a gente está fazendo aqui no Band Mulher, nas empresas também, quem está assistindo, né, Lu? Hoje em dia as organizações elas estão bastante atentas às relações interpessoais. É verdade, e né? muitas empresas estão sim aderindo a esses treinamentos, porque a comunicação não violenta, ela é para um todo. Eu não vou agir dessa maneira apenas no meu ambiente de trabalho. A partir do momento que eu entendo a importância disso, é para a vida. Exatamente. E a pessoa que ela cresceu aí com uma ou com os pais, com a família, né, com uma comunicação totalmente diferente, depois que cresce, ela já tem aí esse padrão, ela pode quebrar e passar isso para as futuras gerações, né? Sim, tá nas mãos dela. A partir do momento que isso vem para o campo da consciência, é muito mais fácil da gente romper com esse ciclo e fazer o manejo e fazer a diferença. É verdade. E olha, a gente tá falando aqui superficialmente, né, Lu? Porque tem tanta coisa que envolve aí, né, nesse assunto, algo mais profundo também, mas nosso tempo aqui é curto, foi mais para acender esse alerta aí em você também, parar um pouquinho, respirar, ouvir o outro, né? Faz um teste essa semana aí na sua casa, tá? Faz um teste. Quando você pensar assim em explodir, em falar, né, Lu? Sim. Respira fundo, ouve a outra pessoa, ouve seu filho, seu marido, sua mulher e depois você me conta aqui, né? Espero que a gente tenha ajudado aí o pessoal de casa. Exatamente, observar a situação primeiro, que às vezes a gente vai atropelando as coisas e fala, não, peraí, mas não era para tudo isso, mas depois que já o caos se instalou. Então, antes do caos se instalar, vamos parar e observar a situação e ver o que vem a partir daquilo. Vou começar a trabalhar isso aqui, sabe, com a minha equipe, às vezes a gente tem uns estresses assim, tô brincando, aqui a gente se ama, a gente é uma família, inclusive. Feliz Dia do Amigo, Lu. Feliz Dia do Amigo. Você tem um best friend, né? Como que é o nome dele mesmo? Bruno. O Bruno. Dá até vontade de ser amigo do Bruno. Sim, várias pessoas falam. Inclusive, a gente vai viajar junto. Olha. E o pessoal adora acompanhar as nossas viagens. Feliz Dia do Amigo pra todo mundo.